Eu não vos conheço. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu falei da parábola do rico e de Lázaro. Diz que Lázaro morreu. Era um pobre, mendigo, morreu. E foi levado para onde? O seio de Abraão. Quem está lembrado que eu falei do seio de Abraão? Quem está lembrado do início? Levou para o seio de Abraão, sala de espera do céu. Com o tempo o rico morreu. Mas diz a história que o pobre vivia na frente da casa do rico, batendo. Deu um pouquinho de comida e dizia: não, tem que ver aqui não. Pegava aqueles pratos de comer bonito, deve cuidar com isso, irmão. Pegava aqueles pratos de comer bem bonito, em vez de dar ao necessitado, dava para os cachorros. A Bíblia diz que dava para os cães. Em outra palavra, quer dizer o seguinte: esses pratos bonitos que ele dava para os cães, em outras palavras, era a palavra de Deus que ele desprezava. Desprezava a palavra de Deus, enquanto Lázaro buscava a palavra. E disse que depois ele morreu. Aí, quando ele morreu, Lázaro foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Quando ele morreu, ele foi sepultado, foi para o sepulcro. E o Lázaro foi sepultado? Não. Mas por que a Bíblia foi sepultada assim? Mas por que a Bíblia faz diferença entre a morte do justo e a morte do ímpio? Porque há uma diferença entre o justo e o ímpio. Os que servem a Deus e os que não servem. Vocês estão entendendo? Se não tiver aqui, não estou de espírito de novo, mas eu quero aprender. Aí diz que lá no seio de Abraão, lá estava descansando no seio de Abraão. E o rico lá no Hades estava se queimando. Aí olhou para Abraão e disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na ponta do seu dedo em água e venha colocar na minha língua, pois eu estou em chama. Aí Abraão ali significava Deus. Aí ele disse: há uma separação entre aqui e aí. Quem está aí não pode passar para cá. E quem está aqui não pode passar para aí. Aí ele disse: então manda que um morto ressuscite e vá falar com meus irmãos. Eu sei que vão e tem a mesma vida que eu. Aí sabe qual foi a resposta de Abraão, de Deus? Lá na terra tem os profetas. Ouvi. Os profetas estavam falando de quem, irmão? Olha como ele jogava para os cães, era falar de Deus. Quando ele disse, os profetas estavam dizendo, no Antigo Testamento tem os livros dos profetas que já falavam de salvação. Amém? Há uma grande diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Glória a Jesus. Para concluir, existe uma parábola na Bíblia para você entender isso, a diferença. Ele diz assim, que aqueles que, isso foi Jesus que disse, que aqueles que ouvem a sua palavra, presta atenção, aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática, é como uma casa edificada na rocha. Quem ouve a minha palavra, e não pratica, é como uma casa edificada sobre o chão, a terra, sem alicerce. E diz que corre a chuva, cai a chuva, corre as águas, sopra o vento. E diz que aquela casa que foi edificada na terra não suporta e cai. E é grande a sua queda, porque não foi edificada na rocha. Que é essa rocha? A palavra de Deus. Você tem que edificar a sua vida na palavra de Deus. Mas correu o vento, soprou,
caiu a água, correu,